Você nunca vai ser completo com Deus se você for um frequentador de igreja. Você tem que ser um voluntário, você tem que participar. Você sabe, olha, irmãos, não estou pregando ainda não, tá? Jesus está andando, tem uma multidão em volta dele. Ninguém tem a vida mexida. Chega uma mulher doida que tem 12 anos de fluxo, toca em Jesus. Por quê? Porque não basta estar perto, tem que estar conectado. Entende? Por que aquela mulher arrancou virtude de Jesus? Porque ela estava conectada. Ela não foi ali para assistir, ela foi ali para ter uma experiência. E você nunca vai ser um cristão completo se aquilo que importa para Deus não importar para você. E como é que eu sei que aquilo que importa para Deus importa para mim? Quando você serve. Se você não servir, se você não contribuir com a sua parte, para que o reino de Deus se expanda, você não entendeu o que é o reino de Deus. Ah, mas eu trabalho, tenho uma vida corrida, problema seu. O que é mais importante? O que é mais importante? Deus não chama desocupados. Você já viu Deus chamar desocupados? Não tenho. Deus só chama a gente ocupada. Quanto mais você se ocupar, mais Deus te chama. Deus não chama desocupados. Então que ano que vem você e eu sejamos menos plateia e mais igreja. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Ruth, por favor. Livro de Ruth, depois de Juízes, Ruth, capítulo 2. Livro de Ruth, capítulo 2. Faça isso. O livro de Ruth contém uma das histórias mais encantadoras da Bíblia. É um livro muito difícil de se pregar, porque ele tem uma história muito profunda, escrito em apenas 4 capítulos. Mas é uma história construída de uma forma rica, linda. Os personagens contidos no livro de Ruth são encantadores. Você tem que olhar para o livro de Ruth como uma novela mesmo. Você tentar entender o drama e as situações de cada um deles e perceber o quanto esse livro ele é cativante. Para mim, o livro de Ruth é o livro mais lindo do Antigo Testamento. Pelo contexto, pela história, pelo fruto. E que Deus fale com a gente nessa tarde. Amém? Ruth capítulo 2, versículo 1, nós vamos ler até o 5, diz assim: Noemi tinha um parente por parte do marido, e era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque, e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Por acaso entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz. Por acaso entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz. Grave essa palavra, por acaso. Isso. Que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. E eles responderam: o Senhor te abençoe. E Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? Curva sua cabeça. Senhor, nesse período de espaço que temos, em meia hora a gente está indo para casa, que o Senhor nos dê graça para ter a clareza do que o Senhor tem para nós essa semana. Abra nossos ouvidos espirituais, toda a mente cativa, toda a mente distante, que venha para cá agora para ter um encontro com a tua presença, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. O livro de Ruth, ele resume a história de um núcleo familiar. Um homem chamado Elimeleque, casado com Noemi, tem 2 filhos. Há uma crise em Jerusalém, e Elimeleque toma uma decisão de ir para uma outra terra, uma terra até então estranha para os judeus, porque era uma terra pagã, uma terra chamada Moabe. E Elimeleque pega sua esposa, Noemi, e seus 2 filhos, e vai tentar melhorar de vida em Moabe. Esse melhorar de vida demora 10 anos. Ele fica em 10 anos em Moabe. Só que a saída para Moabe, eles saem de Belém, da terra do pão, e vão para Moabe. Essa migração, ela não aconteceu como previsto. Porque começaram a acontecer uma série de tragédias na vida de Noemi e de Elimeleque.
Elimeleque sai de Belém e vai para Moabe, leva a sua família, fica lá por 10 anos. Mas chegando em Moabe, Elimeleque, o pai, o chefe da família, ele morre. E agora a Noemi fica viúva, com 2 filhos. Como ela está morando em Moabe, os filhos acabam se afeiçoando por mulheres moabitas e se casam com mulheres moabitas. Uma das mulheres se chama Ruth, que leva o nome do livro, e a outra, Orfa. E aquilo que parecia, nunca reclame do ruim, porque o ruim sempre pode piorar. E agora os 2 filhos de Noemi morrem. Morre o marido, Elimeleque, e morre os 2 filhos. E agora a Noemi está devastada. Ela está totalmente devastada. Porque é demais isso. A família dela acaba. Perdeu o marido e os 2 filhos. E ela tenta voltar para casa. Ela tenta sair de Moabe e voltar para casa. A morte chegou na vida dela. A morte chegou na família dela. É incrível, irmãos. Tudo desmoronou na vida dela. Tudo. E agora tem Noemi e as 2 noras. Perder o marido é duro, difícil. Mas já há um convívio. Já há uma história. Agora em 10 anos você perdeu o marido. E todos os homens da sua família que você ama. É devastador. É devastador. Noemi perdeu todos. E agora ela está desmantelada, sem estabilidade financeira, sem saber para onde ir. Ela já é uma velha. Ela já não tem mais idade para se casar. E quem vai querer uma mulher que não tem recursos, já vem de uma crise. Só que você olha para uma história como essa, que é trágico. E aí você começa a perceber a capacidade de Deus de pegar 3 mulheres que estão desmanteladas pela vida e reverter num cenário único e profético. E daí vem o tema do sermão de hoje. Eu quero que você diga para uns 3 irmãos: não existem acasos. Não existe acaso. Não existe acaso. Quem imaginaria que uma história como essa, de uma mulher que sai de Belém com o marido, vai para Moabe, chegando em Moabe, fica viúva, perde os 2 filhos. Se você olhar o que Deus faz na vida dela. Agora preste atenção numa coisa. Quando você olhar para o sucesso de alguém, quando você quiser medir o sucesso de alguém, nunca meça sucesso por sucesso. Você sempre tem que medir o sucesso de alguém pelos desafios da pessoa. O que dá a qualidade do sucesso é os desafios. Quando você olha para o que Deus fez na vida de Ruth, eu já vou dizer para você, o que Deus fez na vida de Noemi, você não tem que olhar para aquilo que Deus fez, mas você tem que olhar para o tamanho do desafio que Deus gerou no coração delas. O desafio que é perder o marido e perder 2 filhos e ainda assim continuar. Quando você quiser olhar para alguém e querer entender por que aquela pessoa está onde está, nunca fique julgando a pessoa pelo carro que tem, nunca fique julgando a pessoa pela casa que tem, nunca fique julgando a pessoa pelo status que está. Julgue as pessoas pelos desafios que tem. Se você quer saber se você vai ter sucesso, olhe para os desafios que você está enfrentando hoje. Se você quer saber se você vai chegar longe, olha para os desafios que você está vivendo hoje. Se você quer saber se a sua vida vai ter êxito, olha para aquilo que está te desafiando hoje. Porque o sucesso está diretamente ligado ao nível de desafios que você enfrenta. Portanto, escolha as pessoas que você vai andar. Escolha as pessoas que vão caminhar com você. Porque se você está andando com gente que nunca teve que lutar contra nada, você está andando com frouxo. Se você está andando com gente que não suporta nada, você está andando com gente que ora e a oração não passa do teto. Porque o que forja a oração é o desafio. O que forja a adoração é o desafio. Tome muito cuidado se você está rodeado de gente que simplesmente nunca teve que ir contra nada na vida. Tome muito cuidado porque essa oração dessa pessoa dá gastura. A oração dessa pessoa dá enjoo. Quer ver oração boa? A gente que tem desafio. A gente que está passando pelo vale. A gente que sabe o que está enfrentando. Vai ouvir a oração dessa pessoa. Vai ouvir a oração. Vai ver por que ela chora na hora do louvor. Vai ver por que ela levanta a mão na hora do louvor. Porque a sua oração sempre é equilibrada pelo seu desafio. A oração sempre é equilibrada pelo desafio. E nunca diga que você entende alguém se você não sabe o desafio dele. Nunca diga, eu sei o que você está passando. Não sabe, cada um tem o seu desafio. Existe algo, irmãos, nesse texto, nesse livro de Ruth, que é encantador. Porque quando você passa pela morte,
A morte para nós é algo que não tem sentido. A gente sabe que vai morrer, mas é impressionante. Eu sei que todo mundo vai morrer da minha família, mas quando alguém da minha família morre, eu fico surpreso. Nossa, morreu. Mas você não sabia que ia morrer? Só não sabia o dia. Porque nós sempre, diante daquilo que não faz sentido, a gente sempre quer perder a esperança. Porque para nós tudo tem que fazer sentido. É azar, é macumba, é alguma coisa que está errada. Mas eu quero dizer para você que não existem acasos. Não existe acaso. Você tem que saber que o inferno não fez a limpa na sua vida porque o inferno quis. Você tem que entender que Satanás não tomou a sua vida nas mãos dele. A sua vida ainda está nas mãos de Deus, mesmo que a fase que você está passando seja uma fase de perca. Você tem que entender que as percas que vocês estão, cedo ou tarde, vão fazer sentido, porque não existem acasos. Noemi perde o marido e perde os 2 filhos, agora ela está velha, e agora ela diz para os filhos, olha, para as noras, vão embora, vocês são jovens, vocês podem voltar para Moabe, vocês podem encontrar um marido, eu estou velha, porque não faz sentido aquilo, não faz sentido, não é possível, é muito azar, perder em 10 anos o marido e 2 filhos, ela está engolindo o choro e tentando dizer para as noras, olha, vão viver a vida de vocês, eu estou velha, o relógio está contra mim, eu não posso engravidar e dar um filho para vocês, vocês não podem esperar dar outro filho, eu estou velha. O que você faz quando o relógio diz que você está velho? O que você faz quando você olha para o espelho e as rugas estão aparecendo e você fala, meu Deus do céu, por que eu não vivi isso antes? E eu quero dizer para você, não existem acasos. Você não viveu isso antes porque não era para viver isso antes. Você não enfrentou aquilo antes porque não era. Não existem acasos. Nesse momento eu quero lembrar para você, mais uma vez, para arder no seu coração, não existem acasos. Existe uma razão para isso estar acontecendo agora. Existe uma razão para ter tido as percas. Existe uma razão para Deus estar te chamando agora. Existe uma razão para você estar aqui nesse culto. E Deus não dorme, Deus não está sonso, Deus não está de olhos fechados. Não existem acasos. Eu estou pregando para alguém aqui hoje, alguém que está totalmente perturbado pelos fatos que aconteceram, e Deus manda te dizer, não existem acasos. Não existem acasos. Ele sabe quem te deixou, Ele sabe quem chegou, Ele sabe quem te demitiu, Ele sabe porque nasceu esse caroço no teu corpo. Não existem acasos. Noemi olha para as 2 noras e diz para ela, vão embora. Orfa, que era uma das noras, ela vai embora. Orfa não vai embora porque ela está endemoniada. Não existem acasos. Tem pessoas que vão te deixar mesmo. E não é porque você fez alguma coisa errada. Tem pessoas que são muito seus amigos e de um dia para a noite vão virar as costas para você. E está tudo bem, porque não existem acasos. Há pessoas que realmente vão me deixar. Há pessoas que realmente vão embora. A Orfa foi embora, não existe acaso. Esse era o plano, a Orfa foi embora. E do mesmo jeito que a Orfa vai embora, a Ruth fica. E Ruth olha para a sogra Noemi, velha, e diz assim, olha, o teu povo será o meu povo. E o teu Deus será o meu Deus. Não era sorte, não era que Ruth era bonzinha, é que não existem acasos. E Deus vai mandar gente de que você não espera, que vai olhar para você e dizer, eu estou com você, eu tenho uma aliança com você, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Não existem acasos. A Orfa vai, não existe acaso. Ruth fica, não existe acaso. O que eu estou querendo dizer é que todos nós estamos debaixo das potentes mãos do Senhor. Mesmo em meio às dores, mesmo em meio às tragédias, não existem acaso. É por isso que o salmista fala no Salmo 139, versículo 7. Ele vai dizer para nós, para onde eu poderei escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer da cama minha sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, não tem jeito. Mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Não existem acasos. Deus tem um plano sempre. Você pode não estar entendendo, pode estar doendo, mas não existem acasos. Deus tem um plano para você. Você está louco porque não está entendendo. Você está louco porque é difícil. Você está louco porque em 10 anos perdi o marido e os 2 filhos, e você está dizendo, o que é isso? Que maldição é essa? Que desgraça é essa? Se você estiver andando nos caminhos do Senhor, se a sua vida for dele, se seu coração estiver no altar, levanta a mão para cá, seja bom ou ruim, não existem acasos. Não existem acasos. Deus tem um plano para você. É por isso que Paulo fala em Filipenses capítulo 4:12. Eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Eu sei, aprendi o segredo de viver contente. Eu também quero aprender esse segredo.
contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, e seja com fome, tendo muito ou passando por necessidade. O que Paulo está dizendo? Não tenha casos. Se é a fase de passar fome, eu vou passar fome. Se é a fase de comprar, eu vou comprar. Se é a fase de ser perseguido, eu vou ser perseguido. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Independentemente do que está acontecendo na sua vida, eu quero dizer para você, como porta-voz da palavra de Deus essa noite: não existem acasos. Não existem acasos. Entenda isso. Se a sua vida estiver no altar, conectado com Deus, não tem diabo nem inferno que vai abortar o sonho de Deus para a sua vida. Se a sua vida estiver no altar, não tem demônio, não tem capeta, não tem macumba que vai parar o que Deus tem para fazer. Eu quero afirmar absolutamente nada. Pensa comigo a coisa mais dolorosa que você já enfrentou. Pensa comigo talvez a situação mais dolorosa que você está enfrentando. Eu quero dizer para você que isso não é por acaso. Não existem acasos. Deus tem um plano. Deus tem um plano porque que você se machucou. Deus tem um plano porque você foi demitido. Não existem acasos. Deus tem um plano porque você sempre se deu bem numa área e de uma hora para outra não conseguiu fechar nenhum negócio. Deus tem um plano. Deus tem um plano. Não existem acasos. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, se o diabo plantou mentiras no seu interior, colocando no desespero que alguma coisa está errada, eu quero que você entenda: coloca teu coração no altar, porque Deus tem um plano e não existem acasos. Deus manda dizer: o diabo não tem a sua vida na mão. O diabo não tem, ele não ganhou a sua vida. Você não está muito velho, não. Não é tarde demais, não. Nada acontece por acaso. Ele é o Deus que tira leite do seio de uma velha. Ele chega para Abraão, idoso, e diz: a tua mulher vai engravidar. O ventre dela está seco, o corpo dela está seco, o seio dela está seco. Mas o plano era esse. O plano era fazer na velhice. Deus não esqueceu e não foi por acaso. Sempre foi o plano esse. Ele é o Deus que tira leite de um seio envelhecido e faz uma idosa dar luz a filhos. Porque não existem acasos. Não existem acasos. Não vai dar para explicar, não vai dar para saber, mas Deus fará que saia leite do seio da sua vida. Áreas que estão velhas, que você diz: não sei, pastor, como ressignificar isso. Eu não sei, eu não tenho mais idade. Deus manda dizer para você: pare de se lamentar, porque não é por acaso. Não existem acasos. Eu tenho um plano. É por isso que Deus não quer ouvir nossas desculpas. É por isso que Deus não quer ouvir nossas balelas. Porque nossas desculpas estão sempre relacionadas àquilo que a gente entende. E se Deus ficar ouvindo o que você entende, é só perca de tempo. Guarde algo no seu coração. Não existem acasos. Se você está subindo, não é por acaso. Se você está descendo, não é por acaso. Se estão te elogiando, não é por acaso. Se estão te difamando, não é por acaso. Se estão te perseguindo, não é por acaso. Se as coisas estão dando certo, não é por acaso. Se as coisas estão dando errado, não é por acaso. A única coisa que você não pode fazer é tirar o coração do altar. Se você está muito doente nesse ano, não é por acaso. Se você foi curado nesse ano, não é por acaso. Se nasceram para familiares esse ano, não é por acaso. Se você perdeu algum familiar querido por esse ano, também não é por acaso. Ele sempre tem um plano. Ele está bem, sempre no controle. Seja no alto de um monte ou no profundo de um vale, a mão dele alcança. Se você está ganhando muito dinheiro esse ano, não é por acaso. Se esse ano você perdeu tudo e está com cheque especial no banco, também não é por acaso. Ele tem um plano, não é por acaso. Não é por acaso. Fique firme, não é por acaso. Deus manda dizer para você: pare de dar desculpas e continue firme, porque nada é por acaso. Deus vai fazer algumas coisas que você não entende, mudar para você parar de falar bobagem. Eu tenho um recado para alguém aqui hoje. Eu tenho um recado para alguém aqui que está sofrendo. A tua história não é por acaso. Deus manda dizer que você não é um erro. A forma como você nasceu não foi por acaso. A família que você teve não é por acaso. Você não é uma tragédia. Você não é um acidente. Porque Deus não trabalha com acasos. Você é fruto de um plano de Deus. Não
existem acasos. Não existem. Olhe para mim um instante. A órfã, uma das noras, vai embora. Diga, vai embora. Não foi por acaso. Algumas pessoas vão embora porque tem que ir. Ruth fica. Mas agora, Ruth era moabita. Lembra que os filhos de Noemi foram para Moabe e casaram lá? O povo moabita era um povo pagão. E agora, duas mulheres. Como sobreviver? Prostituição. Prostituição era o caminho. Mas aí Noemi diz assim: olha, as pessoas que passam fome nessa época, elas costumam ir nas lavouras e ficar atrás daqueles que colhem espigas. Faz o seguinte, Ruth, vai até os campos de colheita, pega umas espigas que caírem pelo caminho, para a gente se alimentar. Era um trabalho feito por mulheres pobres, pessoas pobres, porque os colhedores tiravam as espigas, debulhavam, colocavam as melhores na carroça, e espigas com bicho, espigas doentes, espigas ruins, eles iam jogando, e vinham as pessoas, os catadores de espiga vinham atrás. Noemi disse para Ruth: olha, vai lá nos campos. E um desses campos era de Boaz, que era parente do falecido esposo de Noemi, o Elimeleque. Mas eram tantos campos, que vai saber se Ruth ia achar quem era o campo. A Bíblia diz que por acaso, mas não era acaso, entre tantos campos, o campo que Ruth foi colher espiga era o campo de Boaz. Imagine quantas fazendas existiam. E está lá Ruth, por acaso, pegando espiga no chão. E naquele dia, por acaso, o dono do campo, quando que um presidente de uma empresa fica no chão de fábrica? Raramente. Sim ou não? Mas aquele dia o dono da fazenda foi dar um passeio. Por acaso ele foi dar um passeio no campo. Imagine quantos corredores de plantação existem numa fazenda de plantação de espigas. Quantos? Mas por acaso Boaz foi passar no corredor onde justamente Ruth estava pegando espiga no chão. Por acaso. Está entendendo? Por acaso existiam milhares, centenas de mulheres pegando espigas no chão. Mas por acaso Boaz para e pergunta: quem é aquela mulher ali? Qual é o nome dela? Por acaso, Boaz se interessa por ela. Por acaso, Boaz chama um servo e fala: a partir de amanhã, se ela voltar, não deixa ela ficar pegando só as espigas que caírem no chão, não. Coloca entre os ceifeiros, para ela pegar espigas melhores. Por acaso, Ruth volta para casa com a sacola cheia de espigas, e olha para Noemi e fala: olha quantas espigas eu peguei. E Noemi olha para a qualidade das espigas e fala: alguém te beneficiou, porque as espigas que caem no chão são muito piores do que essa. E ela fala: foi um homem. E qual é o nome desse homem? Boaz. Por acaso Boaz era parente do marido da Noemi. Ah, é? Por acaso Noemi olha para Ruth e fala: toma um banho, passa perfume, volta lá, deita nos pés dele. Não era para fazer nada não, era só para deitar nos pés dele como sinal de serviço. Quando Boaz acorda, Ruth está deitada nos pés dele e ele se encanta, mas ele ainda não quer tomar por esposa, não quer assumir a responsabilidade e fala: olha, eu vou levar vocês, para ver se alguém quer assumir a responsabilidade das terras de vocês. E por acaso ninguém quer, porque tinha que ser Boaz. Por acaso Boaz se casa com Ruth. Por acaso o filho de Boaz com Ruth se chama Obed. Por acaso o filho de Obed é Jessé. E por acaso o filho de Jessé é o rei Davi que você conhece. Por acaso a linhagem de Davi é a linhagem de Jesus Cristo. Por acaso 10 anos de perca não era porque Deus perdeu o controle. Tudo estava no controle de Deus. E sempre teve um plano. Sempre há um plano. Há um plano porque tua saúde está uma porcaria. Há um plano porque pessoas
faleceram na sua família. Há um plano, porque no ventre de uma moabita, Deus gerou uma linhagem real. Do ventre dela, Ruth, a moabita, que ficou com a sogra, é a bisavó do rei Davi, e aquela que deu a sequência, a linhagem de Jesus Cristo. Não existem acasos. Eu não sei o que o diabo está dizendo, eu não sei o que as pessoas estão dizendo, eu não sei se está dizendo, meu Deus do céu, por que o diabo? Não, Deus tem um plano. Não existem acasos. Continue firme, continue servindo, continue obediente, porque da tua linhagem virá salvação. Da tua linhagem, talvez a sua fase hoje é pegar meia dúzia de espiga, talvez a tua fase hoje é uma fase terrível. As mulheres que pegavam espigas, elas eram abusadas sexualmente pelos homens. Mas Boaz olha para Ruth. Por acaso ele vai onde ela está, ele dá uma ordem. Ele era o dono da terra. Diga a todos os servos que nessa aqui ninguém toca. Por acaso a graça de Deus vai alcançar você. Por acaso, entre aspas, que não existe, o Senhor vai livrar você do que não livrou ninguém. Ele vai livrar você. Por acaso, áreas da sua vida que você diz, por que eu não fiz antes? Meu seio está seco. Ele é o Deus que faz um seio de uma idosa voltar a produzir leite. Porque não existe erro. Ele não improvisa. Ele sempre tem um plano. Descansa seu coração. Não existem acasos.